Então, é a 10ª aula, né? Seminário Permanente de Pesquisa 5, é o título da disciplina. Como eu falei, hoje é dia 9 de fevereiro. O tema é o gozo feminino, tá? Que compõe aí essa segunda parte do capítulo 5 da Morel, a partir da página 152, tá? Então, Morel inicia o tópico o desdobramento do gozo feminino, do 5º capítulo, afirmando que ao centramento do gozo do homem em torno do falo, opõe-se o desdobramento do gozo feminino para além do falo. Lembrando, tá, que o gozo feminino ele é composto de gozo fálico e gozo do outro, ou outro gozo, tá? Ou seja, esse gozo do outro, esse outro gozo, ele é suplementar, né, ao gozo fálico, mas ele está para além do falo, tá? É sempre um para além. É para além da linguagem, né? Para além do falo, para além de uma circunscrição na linguagem, tá? Bom, esse para além, determinado pela estrutura do não todo, no entanto, não implica a existência de algo que possa se contrapor ao falo, como pressupunha, por exemplo, a hipótese do segundo sexo. Dado que esse outro gozo não está ligado a nenhum significante mestre que o represente. Tá? Então, não há um significante que venha capturar o que está em jogo nessa parte não toda do gozo feminino. A gente viu aqui nas aulas passadas que o que se pode escrever do sexual é escrito pelo significante ou pela significação fálica, tá? Ou seja, ganha uma significação que é fálica, atrelada à linguagem e ao discurso comum, tá? É o discurso ligado ao outro social. Ora, sobra-nos, então, para abordar essa parte não fálica do gozo feminino, o que a clínica nos oferece, seja por intermédio dos sonhos, seja dos sintomas. Isso sem esquecer o testemunho de alguns místicos capazes de descrever seu gozo estático, ou seja, o gozo que leva ao êxtase, né? Como no caso de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que são os dois místicos citados pelo Lacan no Seminário 20, tá? E para o Lacan, enfim, essas experiências com êxtase religioso, né, estavam atreladas a essa parte não toda fálica do gozo feminino. Pois bem, então, vocês percebam que o acesso, né, a Morel, ela faz aí, no início dessa segunda parte do capítulo, uma espécie de ressalva metodológica. O que ela está dizendo é o seguinte: bom, diante de algo que não se inscreve, que não se escreve, né, que não pode ser capturado pela linguagem, que não pode ser circunscrito, como a gente vai, de certa forma, aprender isso, né? E aí, sobretudo, não sobra clínica, né? E, enfim, alguns tipos de literatura. A Morel traz, então, uma vinheta clínica, um pequeno fragmento, não é um caso, né? Mas, enfim, que é o caso Miriam. Então, Morel descreve o caso Miriam, que é um caso de devastação conjugal, uma devastação após uma separação conjugal, como ilustrativo, como ilustrativo dos dois componentes do gozo feminino, gozo fálico e gozo do outro. Em sua vertente fálica, Miriam se identificava com o significante extraído de seu pai. Rússia, eu
puxei uma nota de rodapé dizendo que tudo indica tratar-se da identificação com traço unário, tá? A qual Freud descreveu no Psicologia das Massas e Análise do Eu, que estrutura uma parceria sintomática com o marido. Então, ela se identificava com o significante extraído de seu pai, Rússia, que referenciava passionalmente sua existência, seja na orientação de seus estudos sobre os países do leste europeu, seja na cumplicidade ante a infidelidade de seu marido, uma amante russa. Miriam identificava-se a tal ponto com o marido que o erigia como seu duplo. Isso é uma frase dela, né? Ele começava uma frase e eu a terminava. Assim como ela se identificou com a paixão de seu marido por essa jovem mulher, pivô da separação conjugal. Nesse caso, a paixão se redobra por tratar-se de outra mulher, pois se reconhece nisso a identificação histérica com o homem e permite adotar o objeto feminino, enigmático, a partir de uma posição viril, como aquela de Dora frente à senhora K. Miriam, faço uma citação da Morel agora, né? Miriam havia ido ao extremo dessa lógica que conjuga o gozo fálico com mais de gozar. Sua fascinação pela mulher como objeto A. Né? O gozo fálico se revelava nela como gozo da castração, mais precisamente da privação de seus bens, marido, filhos, em benefício da outra, ou em benefício de outra, né? Quer dizer, o marido, ela era, de certa forma, conivente com a traição, e os filhos, ela deixava com o marido, após a separação conjugal, até mais tempo do que o combinado previamente, né? Sob a alegação de que ela não queria privar o pai dos filhos, e etc, etc. Por outro lado, em sua vertente não fálica, Miriam se deparava com experiências de infamiliaridade e solidão após a separação conjugal, que a aproximavam de um vazio insuportável, perante o qual ela chegou a pensar em resolver via suicídio altruísta. É um termo dela. Isto é, matar-se junto com seus filhos. Solução final, né? Aí, eu que coloquei essa expressão aí, né? Solução final, essa não consumada por pouco. Cito Morel, né? Havia surgido outra dimensão, a de um ato atroz, sem nenhum valor fálico, que havia aprofundado um abismo no coração da nova parceira, que ela agora tinha frente a si, um casal soldado e separado dela. Né? Soldado no sentido de fundido, ou seja, amalgamado, né? Unido e separado dela. O surgimento desse vazio por ela experimentado e dessa dimensão mortífera que lhe era tão alheia, né, discordante, os psiquiatras aí descritivos falariam ego distônico, né, em distonia, em discordância com o ego. Então, essa dimensão mortífera que lhe era tão alheia, discordante, e que tanto a horrorizava, né, por ser excessiva, fizeram-na buscar um analista. Então, aqui nesse caso, por exemplo, diante disso, ela buscou um analista, mas ela poderia não ter buscado, né? Essa aqui é a questão. Ela esteve aí por um triz de cometer esse suicídio altruísta e algo, né? Algo a impediu aí. E o que impede, gente, é sempre o gozo fálico. É sempre, sempre. Não há barreira ao outro gozo a não ser o gozo fálico. É isso que o Lacan nos traz, tá? Porque o gozo fálico, ele permite essa acessibilidade via linguagem, né?
Ele permite, de certa forma, recolocar em cena a fantasia, né? E reconstituir o sujeito, tá? Então, aqui, ó, por que foi mantido o lá? Porque o A barrado está aqui. O A barrado significa a inexistência do outro, né? Ou seja, isso aqui, o S de A barrado, fala da inconsistência do outro. Então, não há significante, né, mestre que represente o outro, né? O outro é sempre da ordem de um furo irrepresentável. Então, por isso é que se manteve o lá em francês original, do la femme, né? A mulher, porque senão a gente ia confundir aqui o A barrado com a inexistência do outro, tá? Então, a gente sempre usa o LA, né, barrado. Me parece que a Miriam... então, aqui é o gozo feminino, esse é o lado do gozo feminino, o lado direito, né? E vocês podem ver que o gozo feminino, ele se dirige ao falo positivado, tá aqui. O Φ maiúsculo é o falo positivado, aquilo que a gente já viu nas aulas passadas. O que é o falo positivado? É o gozo da castração, né? Então, ela, de certa forma, gozava da castração. Em que sentido? Se privando do marido, se privando dos filhos em prol da outra, né? E com a qual ela se identificava, por uma paixão paterna pela Rússia. Então, reparem, se o marido tivesse arranjado uma amante brasileira, provavelmente ia ser tudo diferente, né? Então, para vocês verem como que o falo é contingente, no caso do gozo feminino, né? Contingente por quê? Porque depende do acaso, dependeu do marido arrumar uma amante russa. Se fosse uma amante tailandesa, sei lá o que ia acontecer, mas obviamente não o que aconteceu no caso dela. Então, mas de certa forma havia esse gozo aqui fálico, né? Aqui é o gozo fálico, isso é o gozo fálico, né? É o la femme, a mulher que não existe, né? Que só pode ser contada uma a uma, na singularidade, vai, enfim, buscar o falo, né? Positivado aqui do lado masculino, que é esse gozo da privação que ela tinha. Acontece que existe um outro componente do gozo feminino, que é esse aqui, né? Então, é ela se deparar com esse vazio aqui. E para esse vazio aqui não tem remédio, né? Porque isso aqui é a inconsistência do outro, né? É o outro que não existe, enfim. Então, é a não garantia significante, né? E que era clinicamente manifesta pelo vazio e pela infamiliaridade, né? Que fala de um não reconhecimento, pela solidão, que não é uma solidão assim, não é o tédio, a solidão aqui não é o tédio, é uma solidão, né? É a solidão da mulher que não existe, tá? É a solidão da mulher que só se conta uma a uma, que só se conta na sua singularidade. Quando isso aqui se torna prevalente, né? Quando essa relação aqui quando aqui é o gozo do outro, o outro gozo, tá? Essa seta que sai do lá e que vai para o S de abarrado. Quando isso se torna prevalente com relação ao gozo fálico, que funcionou, né, até determinada medida, é o momento no qual ela pensa em dar cabo de tudo, né, matando a si e aos filhos. Então, é o momento no qual ela não tem mais a referência ao falo para, de certa forma, se conduzir existencialmente na sua fantasia, né, de compartilhamento aí de uma paixão paterna pela Rússia. E ela pensa então no gesto de Medeia. Quando eu falei em contingente do lado do gozo feminino, é porque a relação da mulher com o falo, ele é contingente no sentido de não ser necessário. Isso aí são categorias lógicas, a contingência e a necessidade.
porque são categorias lógicas, assim. E o acaso, né? É lógico que se você fica do lado do sentido, o acaso não existe. Se você fica do lado do inconsciente simbólico, né? Freudianamente, por que toda a interpretação do Freud se remetia ao Édipo? Porque o inconsciente para ele era simbólico, né? Então, o Lacan ele vai para o inconsciente real. Então, ele sai de um registro aí do necessário, né, da relação do ser falante com o falo. E ele vai estabelecer uma outra relação, que é uma relação contingente com o falo, no caso da mulher. Tá? Então, assim, no caso da mulher, a relação é contingente, pero não mútuo, porque, assim, qual é a outra opção? É o outro gozo. Entendeu? Então, assim, permanecer no outro gozo talvez não seja das escolhas menos angustiantes que se faça, né? Então, partindo do pressuposto que a gente está sempre lidando, né, com a angústia da melhor forma possível, no sentido de reduzir o mal-estar, a gente, enfim, há uma relação aí, não diria que não é necessária como no homem, mas é uma relação indispensável ao falo. Bom, então, outro gozo, o gozo do outro, Lacan deu a essa parte não fálica do gozo feminino o nome de outro gozo, ou gozo do outro. Em primeiro lugar, outro, né, o grande outro, designa aí sua alteridade com relação ao gozo fálico, na medida em que não se reduz a nenhum traço identificável que possa universalizar-se como falo. Em segundo lugar, há que se entender que tal gozo se refere ao outro. Uma mulher, não toda, tem por esse gozo um parceiro que é o outro. Morel dá um exemplo literário desse gozo, extraindo do romance de Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor goza, ao mesmo tempo, da felicidade fálica tranquila de seu casamento atual e de seu finado marido, que lhe aparece na forma de um íncube, com quem ela tem um gozo incomparável com das relações conjugais com seu marido vivo. Morto, espectral, é a metáfora de uma ausência, de um vazio insondável, né? Essa figura imaginária e fantástica é o parceiro de Dona Flor para o outro gozo. O outro, a parte do gozo feminino, é inconsistente. Sempre remete ao S de abarrado, a uma inconsistência. O outro é por isso que, em termos de fenômeno clínico, o que predomina é a sensação de vazio, né? De infamiliaridade, né? De solidão, de obscuridade, e nunca essa sensação de que o outro é consistente, né? Como no caso aqui da Dona Flor, né? Ou seja, era um fantasma que a fazia gozar, né? Quer dizer, você quer coisa mais inconsistente do que um fantasma, né? Então, é um exemplo mesmo dessa inconsistência, tá? Então, o parceiro de uma mulher não toda, esse outro, né, como parceiro de uma mulher não toda, não se deixa identificar nem unificar, como na psicose, como, por exemplo, no caso Schreber e em outros, né? Na paranoia, onde o indivíduo sabe quem persegue, por que persegue, né? Não existe... Tá, então, o parceiro de uma mulher não toda, né? Não existe, ele não existe, na medida em que a existência implica ao menos um traço de referência que fixa e sujeita a esse outro. O que importa é a relação de gozo que uma mulher tem com esse outro. Às vezes, ela experimenta esse gozo sem poder testemunhá-lo, porque não tem palavras, nem o saber inconsciente para dizê-lo.
esse outro pode ser evocado simplesmente como vazio ou solidão. Como já dissemos, o gozo é irredutível ao prazer e pode ser angustiante para uma mulher. No caso de Miriam, assinalamos a emergência do outro gozo quando ela roçava o suicídio altruísta. Até então, seu parceiro era o marido, com quem tinha uma forte identificação imaginária. Seu objeto comum, ela, lhe era, de certo modo, familiar. Quando lhe falavam dela, Miriam a reconhecia, embora no limite da estranheza. No momento da separação definitiva, surgiu outro tipo de parceria. Um casal soldado, amalgamado, né? Silencioso e por isso enigmático. Ela experimentou, então, esse vazio que precede o impulso ao ato. Um vazio que é signo do outro. Segundo Lacan, no caso do homem, a fantasia supre a ausência da relação sexual. O homem não alcança a mulher como outro, porque a reduz sempre à medida do objeto de sua fantasia. Então é isso que a gente tem aqui nas fórmulas da sexuação do lado masculino, que é justamente a reprodução da fórmula da fantasia. O sujeito dividido perante o objeto do seu desejo, né? Que está do outro lado, perante esse outro, que nunca é um outro, porque ele é sempre reduzido a esse objeto. Então aqui a gente tem a fórmula da fantasia. Então a fórmula da fantasia é isso que o Lacan extraiu, né, da fórmula da fantasia, isso dá conta do gozo masculino, não necessariamente do gozo feminino, tá? Embora, no caso da Miriam, ela compartilhasse a fantasia do marido, né, por essa mulher. Então, embora no caso, igual a Dora também compartilhava a fantasia do pai pela senhora K, né? Então, há aí processos identificatórios que permitem a construção de uma fantasia prêt-à-porter, tá? Por identificação imaginária, digamos assim. Formas da sexuação, isso aqui é válida para a neurose. São pessoas que se inscrevem, fazem lá naquele terceiro tempo da sexuação que a Morel nos indica, e que a gente comentou na aula passada. Esse terceiro tempo é uma escolha, né, de gozo, ou todo fálico ou não todo fálico. Okay? Então, isso fala da neurose, porque, de certa forma, não há a rejeição da significação fálica, como referente com relação ao sexo. A pessoa entra no discurso comum, do outro social e etc. Isso que a gente já comentou. Para uma mulher, a verdadeira suplência da relação sexual, que não existe, seria sua relação com o outro. Lacan estabelece um vínculo entre o fato de que uma mulher encarne o outro para seu parceiro e que ela mesma tem essa relação prevalecente com o outro. Então, por ser outro para alguém, experimenta-se como tal e tem uma relação privilegiada com o outro. Enquanto a alteridade absoluta, que ela é inclusive para si mesma. Tanto que para o Lacan, heterossexual é quem ama as mulheres, né? Porque a mulher é a alteridade absoluta. Outro aqui é sempre a alteridade absoluta, tá? Uhum. Então, aqui, essas são as fórmulas da sexuação, né? Só para a gente formalizar, né? Onde se lê. Então, lado homem. No lado homem, a gente tem aqui, né? A um X, né? Ou seja, a existência do pai, que é o que está no Totem e Tabu, tá? Lacan pega isso lá do texto do Freud, Totem e Tabu. Já adiantando, existem pessoas que fazem uma leitura sócio-histórica de Totem e Tabu,
existem pessoas que fazem uma leitura estrutural de Totem e Tabu. Aqui é uma leitura estrutural, tá, gente? Então, Totem e Tabu, isso que o Freud, enfim, hipotetiza que numa horda primitiva havia um pai que gozava de todas as mulheres e tinha um poder de vida e morte sobre os seus súditos. Esse pai gozador, né, mítico, né, lógico, não tem como comprovar, enfim, não há registros, né, capazes de comprovar a existência dessa horda com esse pai primitivo. O Freud pega isso observando os estudos de Darwin sobre os símios superiores. Então, Freud imagina que, por a gente descender dos símios, haveria uma equivalência nesse sentido, tá? Tanto que o Freud faz uma leitura estrutural, tá? Em termos de estrutura filogenética da evolução. Isso foi necessário para a evolução da espécie, é isso que o Freud está dizendo, né? Para o surgimento da cultura, ou seja, o assassinato do pai da horda primitiva e a internalização da lei por esses filhos que se revoltaram, né? Mataram e canibalizaram esse pai, e depois, via remorso e culpa, criaram uma lei proibindo os membros do clã de tomarem o lugar desse pai. Então, surgiu aí a lei de interdição ao parricídio e a lei da interdição do incesto, que o Freud lê no Complexo de Édipo. Então, para o Freud, o Complexo de Édipo, a repetição na ontogênese da própria filogênese da espécie humana. Cada um repete no seu desenvolvimento individual a própria evolução do Homo sapiens. É mais ou menos isso, tá? Então, Lacan aqui está fazendo uma leitura estrutural, ele está falando isso não é uma questão, né, sócio-histórica, estrutural, tá? Então, a existência desse pai que fundou a cultura. Então, há um X, que é esse pai, não inscrito na função fálica. Então, há uma exceção, né? Há algo, né? Esse tracinho em cima significa não se inscreve. Então, existe um X, existe um homem, no caso o pai da horda primitiva, que não se inscreve na função fálica. O φ maiúsculo de X é a função fálica, tá? Isso tem como consequência, então, uma exceção que funda um conjunto fechado, tá? Aí eu precisaria entrar na lógica, né? Enfim, mas é isso, é uma exceção que funda um conjunto fechado, né? E esse conjunto fechado está aqui. Para todo X, φ de X, né? Que é como se lê o A de cabeça para baixo, para todo X, φ maiúsculo de X, ou seja, função fálica. Então, todo homem inscreve seu gozo sexual na função fálica, tá? Há uma certa equivalência aí entre o complexo de Édipo freudiano, a partir do qual o Lacan parte para pensar o lado homem, e a lógica do universal de Aristóteles, tá? Princípio de contradição e etc. e tal. Da exceção que funda a regra, né? Todo mundo aqui já ouviu isso, né? Ah, mas toda regra tem a sua exceção. Claro, para você fundar um conjunto fechado, é preciso que haja uma exceção a esse conjunto, né? Então, citando a Morel, né? O modo de gozar do homem todo fálico é o seguinte: seu gozo fálico é o obstáculo que impede de gozar do corpo da mulher. Ou ainda, seu gozo fálico objeta a relação sexual, né? Na medida em que tudo se reduz à fantasia, tá? Como está aqui na fórmula da sexuação. O que vai haver é um desencontro. Então, nunca há encontro, é justamente isso que o Lacan está tentando mostrar, nunca há encontro entre um homem todo fálico e uma mulher não toda fálica, há sempre desencontro. E esse desencontro ele é suprido de alguma forma. No caso do homem todo fálico, ele supre reduzindo a mulher ao objeto da sua fantasia. Então, ele não se interessa, né? Ele não se interessa, como você falou, pelo corpo da mulher. São detalhes, o que o Jacques-Alain Miller chama de divinos detalhes, né? Então, é sempre um tom da pele, um brilho no nariz, tem um texto do Freud, né?
É sempre uma relação fetichista. É sempre a escolha de um detalhe escolhido como fetiche. E que sempre tem a ver com os atravessamentos significantes. Então, o lado mulher aqui, vocês percebam, né? No lado mulher, não existe um X, ou seja, o que caracteriza o lado mulher é a inexistência. Então, não existe um X não inscrito na função fálica, tá? Então, não existe exceção à regra. Ou seja, se não existe exceção, não existe regra, não existe conjunto fechado. Tá? Então, não todo gozo sexual de uma mulher se inscreve na função fálica. Isso aqui é interessante. O Lacan não está dizendo que o gozo sexual de uma mulher não se inscreve na função fálica, porque isso seria a psicose. Né? O gozo sexual que não se inscreve na função fálica é a psicose, é quando a pessoa rejeita, né, a função fálica, o foraclui, se vocês quiserem um termo mais usual. O que ele está falando é que não todo gozo sexual. E aí é interessante, porque ele joga aí com ambiguidade, né? Não todo gozo sexual de uma mulher se inscreve na função fálica. Mas isso significa que parte do gozo se inscreve, né? Tanto que aqui a gente tem uma flecha que sai do lado feminino e vai até o falo positivado e outra que vai até a inconsistência do outro, né? E então o gozo feminino ele tem esse duplo viés, né? Gozo fálico, gozo do outro. Então o Freud pega então o enigma do feminino em Freud, lembrando que o Was will das Weib para Freud, o que quer uma mulher, né? Que o Ernest Jones traduziu corretamente, né? Quando ele falou a woman, né? Porque é uma mulher e não a mulher, já que a mulher não existe, porque não existe essa regra, a exceção que funda o conjunto fechado. Então, a mulher só se conta uma a uma na sua singularidade, é um conjunto aberto, e o fato de ser um conjunto aberto é o que possibilita esse para além do falo, tá? Esse para além de algo que é circunscrito, fechado, linguageiro, enfim, ele pega o enigma do feminino em Freud, certo? Então, o que é uma mulher, né? Já que só se conta no um a um. E ele faz equivaler ao dejeto da formalização aristotélica, que é a categoria de não todo, né? Que Aristóteles deixou de lado, e o Lacan, então, pega para tentar pensar esse lado mulher, né? Então, no campo da sexualidade feminina, Lacan insistiu na contingência do falo. Uma mulher não toda fálica está inscrita na função fálica. Porém, trata-se de uma situação contingente, não necessária. Isso significa que pode haver interrupções e que, às vezes, ela pode não estar inscrita. Por exemplo, o ato de Medeia não obedece a uma lógica fálica. Por outro lado, Isabela, uma mulher que tenta convencer o filho de que o pai não presta e etc e tal, ela está totalmente dentro da lógica fálica, tá? Certo. Então, para a mãe, os filhos têm um valor fálico para a mãe, tá? Olha, reparem, para a mãe, não é para a mulher. Então, para a mãe, os filhos têm um valor fálico e são objetos A. Portanto, são duplamente preciosos. Seu ato, o ato de Medeia, rompe com a lógica fálica materna, né? Por isso é que o Lacan considera ela a verdadeira mulher, né? Então, bom, deixa só eu comentar uma questão que é a seguinte. Existem alguns autores que vão fazer leituras mais rígidas e outros que vão fazer leituras menos rígidas das fórmulas da sexuação. Nesse livro aqui, A Diferença Sexual, Gênero e Psicanálise, da Aller Editora, tá?
Tem dois textos assim, interessantes. O primeiro é do Gabriel Lombardi, se chama Escolha do Gênero e Escolha do Sexo, e tem um outro do Christian Dunker, que se chama Semblante, Gozo e Fantasia, por uma transleitura da sexuação. E são dois textos opostos, completamente opostos, assim. Para o Gabriel Lombardi, existe uma estrutura rígida, verticalizada, das formas da sexuação, né? E praticamente não há passagem, então, né, de um lado ao outro. Para o Christian Dunker, ele vai ler isso de forma completamente ao avesso. Ele vai falar, bom, a gente tem que fazer uma transleitura, transversalizar e etc. e tal, né? Ler na horizontal, na vertical, na transversal, e ele vai fazer, então, uma leitura que vai resultar em 8, digamos assim, categorias diferentes aí, dentro dessa mesma fórmula. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: dois autores da mesma instituição, ambos são do Fórum do Campo Lacaniano, Gabriel Lombardi da Argentina, Christian Dunker aqui do Brasil, de São Paulo, fazem leituras completamente opostas. Então, não busquem consenso, que a gente não vai encontrar. Tá? Isso vai variar do analista, vai variar de analista para analista. Não existe a categoria fechada dos analistas. Nesse sentido, o analista se aproxima mais do lado mulher. É óbvio que ele não vai responder da mesma forma a demanda e etc. e tal, do outro, mas se a gente pensar entre lado homem e lado mulher, o analista está mais próximo do lado mulher, no sentido de ser um conjunto aberto que se conta só um por um. Então, assim, não busquem consenso, tá? Consenso não existe. O que há são leituras, releituras, transleituras, interpretações, decifrações, enfim, desleituras, o que quer que seja, que se faça com essas formas. E aí, isso aqui é bacana na teoria lacaniana, né? Levando em consideração que o Nelson Rodrigues já falava que toda unanimidade é burra, né? Então, é legal que haja, né, essas divergências, e, enfim. Mas a questão é que quanto mais o autor considera que a anatomia é um destino, ou seja, quanto mais freudiano o autor mais rígido ele é nas leituras. E quanto mais lacaniano, ou seja, estou falando do último Lacan, né, mais tendência a, enfim, de certa forma, subverter isso que está aí, muito bonitinho, né? E que, quando está assim, muito bonitinho, a gente deve desconfiar, né? Só para a gente concluir, tá? Ao descrever essas duas modalidades de gozo, ambas as maneiras neuróticas de se inscrever em relação ao falo, contingente para as mulheres e necessária para os homens, Lacan assinala que não há relação. Então, a relação sexual não existe, na medida em que não há complementaridade. Tampouco encontro efetivo entre os sexos. E aí, aqui citando uma autora, né, Brodsky, parece que é o encontro de um homem com uma mulher, mas, na verdade, é o encontro de um sujeito com o objeto A da fantasia. É a questão dos divinos detalhes, né, a partir do qual um homem escolhe a parceira. E homem, independente do gênero, tá? Independente do sexo anatômico e do gênero, tá? Homem é um modo de gozo, a partir do qual você faz essa parceria sintomática pelo viés fantasmático. Então, parece que é um encontro com o homem, mas é um encontro de uma não toda com o falo. Tá? Então, é isso aqui, né? Parece que é um encontro entre um homem e uma mulher, mas, na verdade, é um sujeito dividido, encontrando o objeto causa do seu desejo. Parece que é um encontro de uma mulher com um homem, mas, na verdade, é um encontro de uma mulher com, né, enfim, o falo positivado, que a gente discutiu nas aulas passadas, um certo gozo da castração, né, que enfim,
livra, vou usar o termo livra, do gozo do outro gozo. Tá? Mas sempre lembrando, enfim, relação contingente aqui, como no caso da Miriam. A relação... Tá. Então, uma mulher quer gozar do corpo de seu parceiro, recuperando o órgão fálico como significante que ela extrai dele. Mas o órgão fálico, longe de fazer cópula, faz obstáculo. Se ela experimenta o orgasmo feminino, esse gozo não se localiza em um órgão, né? E aí é que está toda a questão aí da sexologia, né? Que, claro, a gente viu, para a psicanálise é impossível uma sexologia, porque a ciência não pode saber sobre o sexo, tá? A não ser esse saber genético e etc. e tal. Ou seja, é um outro tipo de escrita. Mas vocês já repararam nessas revistas que tem como público-alvo, né, mulheres, as revistas femininas, a fascinação que elas têm, não sei se atualmente, mas na minha época, há 20 anos atrás, era muito comum, com o tal do ponto G, que seria a localização do orgasmo feminino num órgão do corpo. Só que esse ponto é mítico, a gente, quer dizer, não há equivalência, né? O que o Lacan está mostrando é isso, não há equivalência. Não há equivalência. Se a gente ficar pensando em termos de equivalência, a gente vai estar dentro da lógica fálica, tentando entender a mulher, né, pelo viés fálico, ou seja, associando o pênis ao clitóris e etc. Né? Não é essa a intenção da psicanálise. A intenção da psicanálise é demarcar que há uma diferença e que essa diferença é radical e que os sexos não são complementares, muito pelo contrário, o que há sempre é desencontro e distonia. Então, se ela experimenta o orgasmo feminino, esse gozo não se localiza em um órgão, nem pode ser compartilhado, tratando-se de acontecimento corporal que transborda o corpo da mulher. A parceria sexual é determinada pela fantasia fundamental, isso no caso da neurose, obviamente, que possibilita a cada um extrair de outro corpo ou do seu próprio, já que para a mulher ela é uma alteridade para si mesma, um modo de gozo que faça laço social. Mas eu gostaria de complementar isso, a Morel não fala, então vamos passar, né, por essa negação discordancial, que seria a estrutura do não todo, para essa questão do homem devastação e mulher sintoma, só trazendo a ideia, não é discutir isso aqui, mas que Lacan, no seminário 23, ele vai assinalar que se uma mulher é um sintoma para todo homem, fica, e lembrando o sintoma com TH, aquilo que enoda, fica absolutamente claro que há necessidade de encontrar um outro nome para o que o homem é para uma mulher, posto que o sintoma se caracteriza justamente pela não equivalência. Então, pode-se dizer que o homem é para uma mulher tudo o que quiserem, a saber, uma aflição pior que um sintoma. Trata-se mesmo de uma devastação. Só para trazer o termo referente ao caso Miriam. Tá? Miller aponta que Lacan salva a relação sexual. A mulher faz sintoma e o homem faz devastação, ao custo de indexá-la a uma alteridade que é interna à estrutura do ser falante. Então, trata-se principalmente de saber em qual condição precária se estabelece a relação sexual e é com a condição de lhe ser manejada uma alteridade interna à estrutura do falacer. Então, aqui é um esquema do Miller, que está em O Osso de uma Análise, de onde eu extraí a grande parte disso aqui. O parceiro sintoma é uma atualização do grande outro,
que não existe, né? Então, aqui em cima a gente tem o primeiro ensino do Lacan e abaixo da barra o último ensino. O parceiro sintoma é uma atualização do grande outro, definido como meio de gozo. A relação do parceiro supõe que o outro torna-se o sintoma do falacer, isto é, torna-se um meio de seu gozo. É impressionante como a Miriam gozava, né, da fantasia do seu marido com essa mulher, que era a amante russa, né, a Gil Falos. Enfim, isso é um exemplo de uma parceria sintomática, né? O falacer faz parceria não no nível do significante puro, mas no nível do gozo, tá? E essa relação é sempre sintomática, né? O principal aqui é que a identificação da Miriam não era propriamente com o significante Rússia, mas era com a paixão do pai pela Rússia. Ou seja, se a gente está falando em paixão, se a gente está falando, né, de afecção, né, afeto, tudo isso em psicanálise é gozo, tá? Então, essa ideia de parceiro sintoma, né, é o que vem, de certa forma, aí tentando sem responder à questão que a Ju trouxe, é uma tentativa de prótese de uma relação sexual que não existe. Então, você só consegue estabelecer com o outro, né, no nível do gozo, extraindo algo né, do corpo desse parceiro. É basicamente por aí. Quem tiver mais interesse, eu sugiro muito que leia esse texto aqui, do Miller, que foram 3 conferências que ele deu na Bahia, em Salvador. O Osso de uma Análise. E ali vocês vão ter uma boa noção, enfim, dessa perspectiva aí, né? Porque, assim, eu entendi a pergunta da Jo, mas diante disso, o que fica, o que sobra, né? Qual é o osso de uma... O osso de uma análise é essa parceria sintomática, né? É essa relação aí, uma espécie de relação protética sexual que vem suprir algo que não existe.